forma, né? O campo elétrico é uma região, certo? É uma região, é um local, é uma zona no qual ao redor dele, ao redor dela, temos várias cargas. É como se fosse um local, um ponto de encontro de jovens, né? É como se fosse ali aquela praça ali, como naquela praça, meu Deus, da JK ali. É como se fosse um encontro, né, de jovens. E aí tem vários jovens e no meio, né, não sei, tem um parque, tem uma praça, né? Então o parque, a praça, ele é uma carga, né? É uma carga. E vocês, cada jovenzinho, são cargas menores. Então vocês ali acaba gerando uma zona de influência para aquele parque. Então, quando associa isso aí, né, vários jovens com um parquezinho, né, nós podemos fazer uma relação aí com as cargas elétricas, né? Então, o campo elétrico nada mais é do que essa região de influência, né? No caso aí, uma região de influência de cargas elétricas, né? Uma região de influência de cargas elétricas. Você tem uma carga grande e ao redor você tem um sistema eletrizado. Então nós chamamos isso de campo elétrico, certo? Campo elétrico. Então, gente, esse campo elétrico é uma grandeza física vetorial, certo? O campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Por quê, professor? Porque o campo elétrico depende da direção e do sentido. Quando uma grandeza como o campo elétrico depende da direção e do sentido, nós classificamos como grandeza física vetorial, certo? Então, campo elétrico é isso, né? E esse campo elétrico pode existir de duas formas. Pode ser um campo elétrico convergente, como seria o campo elétrico convergente. Tem um parque. O parque é a grande carga, ou a praça, né? É aquela carga grande. Vamos supor que chega todo mundo de uma vez. Então, está todo mundo indo para o mesmo lugar. Então, nós chamamos esse campo de convergente, certo? Porque as cargas, vocês, os jovens, estão indo todos ao mesmo tempo naquela região ali, né? E quando sai todo mundo de uma vez, abriu tudo. Nós chamamos isso de campo divergente, certo? Mas espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui como é o campo elétrico, que ele não é uma coisa abstrata, né? Não é uma coisa que o homem inventou, não. Ele é realidade, certo? O campo elétrico, ele é realidade. E tem alguns experimentos que a gente faz aí, e aí você consegue observar. Tá aqui, vou mostrar para vocês. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como é que são obtidas aquelas imagens que a gente tem nos livros de física, né, de linhas de campo elétrico, né, que ligam uma carga à outra. Bom, essas configurações de campo não são obtidas da cabeça do cientista, né? O que o cientista faz é apenas interpretar o comportamento da natureza. Para esse experimento eu tenho uma cuba de vidro, 2 eletrodos, fiz usando um pedaço de fio de cobre, né, e um parafuso de ponta arredondada. Esses eletrodos estão ligados a um Freiberg, que gera aproximadamente 10.000 volts, e alimentado por aquela minha bateria. Bom, para visualizar as linhas de campo magnético, então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui óleo vegetal até que ele atinja os eletrodos. E agora eu vou colocar um material leve que flutue aí em cima. Vou usar semente de capim. Então vou distribuir essas sementes aqui. Bom, essas linhas de campo magnético, ou de campo elétrico, elas são invisíveis aos nossos olhos. Mas um material leve flutuando num líquido pode perceber essas linhas. Então vou ligar aqui. No caso eu tenho 2 polos, um polo é positivo, outro é negativo. Não dá para saber aqui quem é quem, mas são polos diferentes então. Então ligando,
as linhas vão se formando aí. Tá vendo aí, gente? Eu Aqui não a esperava formação que aqui, ó. acontecesse isso, mas algumas sementes foram A produzidas. formação das linhas de campo aqui, Deixa eu tá vendo? colocar mais aqui. Formação da linha de campo, ó. Olha lá, tá vendo? Bom, pessoal, então dá para ver aí que algumas linhas, né, se formaram aqui, então. As linhas aqui, ó. As linhas saem de um dos polos, né, e vão até o outro. Né? São quase lineares aqui e aqui elas fazem uma pequena curva. Agora eu vou usar um material leve, né? Vou contar para vocês. Já usei pimenta do reino, semente de tudo quanto é tipo de coisa. E essa deve ser a nossa 10ª tentativa. E eu descobri que talvez o sabão em pó forneça um resultado melhor. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então, coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos... O sabão em pó é mais visível. É mais visível, esse é o campo elétrico. Bom, então dá para perceber aí, né? Linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Essas linhas de campo que a gente vai verificar aqui agora. Bom, isso daqui, ó, o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é um negócio chamado blindagem eletrostática, também conhecido como gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday que explica por que o seu veículo é um local seguro para você ficar durante uma tempestade com raios, né? Nos condutores ocos, a energia elétrica não fica no interior, ela fica apenas na superfície, né? Então, se um raio atinge o seu veículo, ele desce pela superfície e vai para o solo. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática produzida pela carcaça do veículo e não pelo isolamento dos pneus. Porque para milhões de volts, né, de um raio, um pneu é praticamente um condutor. Então, ele não serve para nada. Então, o que te protege é a blindagem eletrostática. Viram aí como é que ocorre a blindagem eletrostática, né? Não acontece nada. As linhas de campo não se formam aqui dentro, tá vendo? No caso, o e carro. Se eu tirar o condutor... Onde você está, tá vendo? Você aí tirou o condutor, abriu a porta do carro, acabou. As linhas de campo passam, você vai tomar aquele... As linhas começam a se formar, né? Vão se juntando uma a outra. Isso aí é gaiola de Se eu colocar... Aqui, ó. Aqui tem linhas de campo elétrico, né? Se eu colocar o condutor aqui, ó... Pronto, para de passar, tá vendo lá? Não passa. Vou até destruir essa questão aqui. Coloco o condutor aqui. Blindagem eletrostática. O corpo oco, né? As linhas de campo não passa. Desaparecem, tá vendo? Elas vêm desse eletrodo até a superfície do condutor oco e depois saem do outro lado. Lá dentro não existe nenhuma linha de campo. Então é isso daí, pessoal. Não tem choque. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Dando continuidade aqui, ó, como eu falei para vocês, campo elétrico, ele é representado, aqui não tá não, ele é representado pela letra E. É de errado, né? É a representação. Assim como força é um F, né? A carga é um Q, o campo elétrico vai ser a letra E, certo? O campo elétrico é representado pela letra E. E o campo elétrico, assim como a força eletrostática, tem uma equação, tem uma fórmula. Vou falar assim na linguagem de vocês, tem uma fórmula, certo? O campo elétrico tem uma fórmula. A forma do campo elétrico, né? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Você tem uma carga grande e você tem várias cargas ao seu redor. Então, essas cargas aqui ao redor, dessa carga aqui, desse corpo, acaba exercendo uma influência aqui na região. E qual é a relação? Quando é que o campo surge? O campo surge através da força que essas cargas uma exerce na outra em relação ao próprio valor dessa carga. Então, o campo elétrico vai ser a relação da força dessa carga e o seu valor numérico, e o valor dessa carga, certo? Então, o campo elétrico assume essa fórmula aqui.
Campo é igual a F sobre Q. É a fórmula do campo elétrico, certo? Então, o campo elétrico, eu posso falar que é uma zona de influência, né? Ou de um sistema eletrizado por uma determinada carga. Eu posso falar isso porque realmente é a definição de campo elétrico. É uma zona de influência por um sistema eletrizado ou por uma carga elétrica. Eu posso falar isso. Agora, a fórmula é força sobre Q. Certo? Cuidado para não confundir. Fórmula é uma coisa. Definição da grandeza, no caso aqui do campo elétrico, é outra coisa. Certo? E aqui tem uma equação, tem uma questão. Uma partícula carregada com 10 a menos 3 coulomb, então isso aqui é o valor da carga, e colocada em um ponto do espaço e fica sob a ação de um campo elétrico de intensidade. O campo elétrico vale 2 vezes 10 a 5. Qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre essa partícula? Ele quer saber a força. Vamos responder essa questão rapidinho. Uma partícula carregada com 10 a menos 3 coulomb e colocada em um ponto. Então, 10 a menos 3 coulomb é a carga, certo? É o valor de Q. Q é igual a 10 a menos 3 coulomb. Esse é o valor da carga. É colocada sobre um ponto de espaço e fica sob a ação de um campo elétrico. Ó, de um campo elétrico de intensidade igual a 2 vezes 10 a 5. Então, esse E aqui é o campo elétrico, vale 2 vezes 10. Olha, tá vendo notação científica de novo aqui? É na física toda assim, viu? 10 a 5 Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, unidade medida de campo. E aí ele está querendo saber aqui, ó, qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre a partícula nesse ponto. Então ele está querendo saber o F, gente, a força. Ele quer saber o F, que é a força. A interrogação é aqui. Professor, como é que a gente resolve isso aí? Fácil, presta atenção. Lembrando que a equação do campo é o quê? É igual a F sobre Q. Agora, tenha o cuidado de substituir os valores no lugar corretamente. O E, quem é o E? Né? O campo. O campo, ele falou que é 2 vezes 10 a quinta. Então, no lugar do E, você vai colocar 2 vezes 10 a quinta. Certo? Igual o F, que é a força, é o que ele quer. É nossa interrogação. É a incógnita. E o Q, ele falou que é 10 a menos 3. 10 a menos 3, certo? Aqui embaixo não aparece, mas tem o número 1. E você só vai fazer aqui o meio pelos extremos. Coisa da matemática também. Certo? Você vai fazer o meio pelos os extremos. 1 vezes F vai ficar o quê? F. Não é isso? 1 vezes F, F, que é a força, que é o que a gente quer. Aqui a interrogação, tá vendo? 2 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 menos 3. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3. Quanto é que dá isso aqui, gente? Quanto é que dá isso aqui? 10 a menos 3 tem algum na frente? Número 1, não aparece, mas tem. Aí você, 2 vezes 1 que está aqui na frente é 2. O que é que eu vou fazer com 10 a quinta e 10 a menos 3? Eu vou somar. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 2. Pronto, é o valor da força. 2 vezes 10 elevado a 2. Eu peguei aqui, as bases são iguais. 10 e 10, não é isso? Bases são iguais. Conserva a base daqui, o 10. O que é que eu faço com esse expoente? Somo. 5 menos 3, 2. Acabou. Eu posso escrever assim, né? Ou como eu posso escrever assim também, ó. Isso aqui é igual. 10 ao quadrado não é 100? 100 vezes 2, 200. Acabou. 200 newton. É a resposta. É só isso.